Fala galera, Felipe Masmania do Footstats, ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o Dica Stats da 18ª rodada, a gente vem de uma rodada boa, né Iso? 84 pontos para a última rodada que nem todo mundo foi bem, foi uma boa pontuação. Tá valendo, e para vocês que gostam das estatísticas dos times, essa semana teve novidade no Footstats. Como vocês sabem, a gente estava produzindo o Footstats Checkout, que era uma análise do que tinha acontecido na rodada do final de semana. Agora a gente faz também o check-in, que é a prévia, tudo que vai acontecer nessa rodada, na 18ª rodada. Para você que quer ficar mais ligado aí nas estatísticas dos times, saber de alguns insights aí, de algumas coisas que podem acontecer nessa rodada, confere lá, vai estar aqui no card, na descrição do vídeo. Acho que é uma combinação boa, né? Assiste o Dica Stats, depois assiste o check-in. É 2 em 1, né? Porque você acaba tendo um insight completo, você consegue ter toda a noção dos times e dos jogadores, como a gente apresenta aqui no Dica Stats, né? Vai dar um panorama bem legal para vocês saberem o que vai acontecer nessa rodada. Mas como a gente está falando de Dica Stats, está falando de dicas para você montar seu time no Cartola, vamos lá, vamos começar com os convocados para a 18ª rodada. Começando, como sempre, com os goleiros, com o Jordi do CSA, Douglas do Bahia e o Everson do Santos. Começando pelo Jordi, um dos grandes destaques do CSA na temporada, né? Se não o principal destaque, tá garantindo alguns pontinhos pro CSA. No Brasileirão, sem dúvidas, é o principal destaque. Tanto é que ele é o terceiro goleiro em defesas difíceis no campeonato. Se o CSA tem alguma chance de fugir da zona da degola, muito em função do Jordi, né? Exato. Um cara que tá catando demais também é o Douglas Frederich do Bahia. A gente tem destacado ele aqui constantemente. A gente tem destacado bastante ele nos últimos tempos. As estatísticas do Bahia foram tema do check-in. A gente coloca muito ele aqui em função disso, desde a volta da Copa América. Bahia é o time que mais precisa de finalizações para sofrer um gol. Precisa de 27 chutes para sofrer uma finalização e de 10 finalizações certas. Então justifica muito o Douglas estar aqui, né, Isa? Exato. Muito em função do Douglas, que fez 12 defesas difíceis em 8 jogos nesse período que o Masman falou, né? Pós-Copa América, tá garantido muito lá atrás, né? Sofreu só 4 gols em 8 jogos. Verdade. É a defesa mais sólida do Brasileirão nessas últimas rodadas. O Corinthians também sofreu 4 gols em 8 jogos, mas aí se pegar o jogo com o Goiás lá, que foi no pós-Copa América, acaba ficando com uma média menor. Mas Sim. O Bahia tá com essa excelente média de meio gol por jogo. A gente bota fé que mesmo jogando fora de casa contra o Vasco, ele vai poder garantir mais alguns pontinhos. É isso. E o Everson dos Santos é a terceira indicação, goleirão do Peixe, aí deve encarar um Furacão repleto de reservas, né? Furacão com muitos méritos na final da Copa do Brasil, deve poupar bastante gente e o Everson vai tentar garantir o saldo de gols para o Peixe. É isso, na próxima quarta tem a grande decisão da Copa do Brasil entre Internacional e Atlético Paranaense, como o Masman bem disse. E o Atlético é um time que finaliza muito, seja time titular ou reserva, né? Conseguiu até bons resultados com o time reserva nesse brasileiro, ganhou de 4-0 do CSA lá em Alagoas, então deve ser exigido, né? O Everson não fez muitas defesas no pós-Copa América, como a gente estava salientando, 7 defesas apenas, mas pode conseguir o saldo de gol, né? O Santos está num período não tão bom, né? Caiu um pouco de rendimento, mas a gente está botando fé que nessa rodada vai ser diferente, o Santos vai voltar a apresentar um bom rendimento. E os zagueiros que a gente convoca para essa rodada, começando com Manuel do Corinthians, Pablo Mari do Flamengo, Lucas Veríssimo do Santos e Leandro Castan do Vasco. Começando a falar de Manuel, uma surpresa muito grande nesse Brasileirão. Para vocês terem ideia, ele roubou o posto do Gustavo Gomes e agora o segundo melhor zagueiro do campeonato pelo índice Footstats. Tá jogando demais o Manuel, principalmente desde que o Gil entrou, ele evoluiu demais, tá indo muito bem na defesa do Corinthians. O Manuel faz parte desse sistema defensivo do Corinthians, tá com muitos êxitos, né? O Corinthians é a equipe que menos sofreu gols no campeonato, menos sofreu finalizações totais e certas, né? E pegando da questão dos jogos em casa, o Corinthians tá muito bem, só sofreu 2 gols em 9 partidas contra Flamengo e Palmeiras, muito em função da qualidade que o Manuel vem apresentando na defesa. E tem o contraponto que o Ceará faz poucos gols fora de casa, Verdade. A gente falou disso no check-in também, cabe vocês correrem lá para conferir, terminando o Dica Stats. Belo contraponto. E mais uma dica de vídeo que a gente dá para vocês aqui, falando dessa solidez defensiva do Corinthians, dessa melhora no pós-Copa América. A gente fez um vídeo essa semana falando justamente disso, de por que o Corinthians subiu tanto de rendimento e o Palmeiras caiu tanto, mostrando um contraponto. Os times meio que trocaram de papéis no Brasileirão. Vai estar aqui no card, na descrição do vídeo também. Tem muita coisa que explica a situação dos dois times no campeonato. Segunda indicação é o Pablo Mari do Flamengo, zagueirão que encaixou demais o espanhol aqui, zagueiro canhoto, com muita qualidade. Tem evoluído jogo a jogo, assim como todo o time do Jorge Jesus.
e deu uma solidez que a defesa do Flamengo não tinha, né? Eu ia falar isso, né? Ele realmente trouxe essa segurança, é o parceiro do Rodrigo Caio, que inverteu de lado, né? Com o Léo Duarte ele jogava na esquerda, agora joga na direita. Pablo Mari, que tem um acerto muito bom em lançamentos. A gente sabe que isso não conta pro Cartola, mas ele consegue ligar bem essa ligação, né? Defesa-ataque, 60% de pontaria, né? De acerto nessas bolas longas, como a gente também costuma falar. Tá muito bem o Pablo Mari, o espanhol, né? Terceira indicação, Lucas Veríssimo dos Santos, muito ao encontro daquilo que a gente já falou do Everson, da questão do Atlético Paranaense com time misto. O Lucas Veríssimo é um jogador que tem uma média altíssima, 4,86 para zagueiro é uma média bem alta. Bem boa. E a gente está contando com ele para essa rodada. Não depende sempre de saldo de gols, mas a gente aposta nisso também e está com uma média boa de 2,3 desarmes certos, né? É o cara que mais desarma entre os zagueiros do Santos. E o Leandro Castan é a quarta indicação, outro que desde que ele entrou melhorou a defesa do time dele, né? A defesa do Vasco melhorou muito com o Leandro Castan, tanto que ele é o segundo zagueiro com maior média de pontos no índice Footstats. Se o Manuel é o segundo no total, o Leandro Castan é o segundo em média, os dois perdem para o Vitor Cuesta do Internacional, que não deve ir para essa rodada em função da final da Copa do Brasil também, mas o Leandro Castan está indo muito bem, está desarmando, rebatendo muito e cometendo pouquíssimas faltas, né? E tem outro fator importante que você esqueceu de falar, a questão da finalização, tá com faro de gol. Ele deu 3 finalizações certas nesse período aí que ele jogou, né, pós-Copa América, fez 2 gols, e deu uma assistência ainda. Então o cara teve 3 participações diretas em 6 jogos. Tá bem nesse momento ofensivo também o Leandro Castan. É isso, além de ser fundamental lá atrás, ele tem conseguido participar lá na frente. Vamos ver, a gente sabe que a gente colocou o Douglas aqui como goleiro do Bahia, mas o Leandro Castan vai tentar furar o saldo de gols do Douglas. Podia ser um 0x0, hein? Pra gente ficar bom. É isso. Indo agora para os laterais com o Felipe Luiz do Flamengo, Rafinha do Flamengo, dobradinha aqui dos laterais, Carlinhos do Fortaleza e Danilo Avelar do Corinthians. Falando de Felipe Luiz e Rafinha juntos, mais 2 que melhoraram demais o sistema defensivo do Flamengo. Mas não só o sistema defensivo, o Felipe Luiz constantemente participa do momento ofensivo, às vezes como um meia, até construindo as jogadas. O Rafinha também, que já deu 3 assistências no Brasileirão, é o segundo, né, que menos precisa de tempo para dar uma assistência. Exato, são 146 minutos para conseguir essa assistência, esse passe para um gol. O Rafinha está muito bem nesse momento. Você falou do Felipe Luiz, é um cara realmente que quebra a linha com o seu passe, né? Um cara que consegue jogar essa bola, seja com uma bola longa ou um passe, né? Fazer esse passe vertical para o ataque. Tá muito bem nesse momento de construção, como o Masman falou também pelo meio. Os dois estão com uma média, né? O Rafinha de 2,3 desarmes certos, que é um número bom, e o Felipe Luiz 1,8. Só que tem um contraponto aí também que os cartoleiros têm que ficar atento, né? O Felipe Luiz está fazendo mais falta, 2,8 faltas por jogo. O Rafinha está cometendo um pouco menos, só que o Rafinha está sendo mais faltoso na questão de cartões. Levou 3 em 6 jogos. Tem que tomar cuidado. Mas é isso, falando de pontos positivos, o Rafinha está com um cruzamento muito qualificado muito também, uma porcentagem de acerto bem alta. Então a gente coloca a dobradinha do Fla aqui. Carlinhos do Fortaleza enfrenta o Fluminense em casa. Fluminense numa fase péssima, o Fortaleza, por outro lado, desde a Copa América evoluiu demais mesmo. E o Carlinhos é a nossa aposta para essa rodada. Tem a questão do Fluminense, que ainda não se encaixou com o Oswaldo de Oliveira. Ele está com uma média de 1,8 desarmes certos pós-Copa América, né? O Carlinhos fez 3 ótimas pontuações na 8ª, 9ª e 10ª rodada em sequência, né? Conseguiu ajudar bastante os cartoleiros que os calaram, né? E a quarta indicação é o Danilo Avelar, mais um dessa sólida defesa do Corinthians, a melhor do campeonato. Não está nas melhores fases dele no Corinthians, mas muito em função dessa solidez, a gente bota a fé que ele vai conseguir sair com um saldo de gols nessa partida. Também não está desarmando tanto, né? 1,7 desarmes certos em média pós-Copa América, mas nesse período ele é o lateral que mais sofreu faltas, né? São 2,8 faltas sofridas por jogo. Tá sofrendo bastante falta, tá sendo caçado pela marcação. E como falta pontua, exatamente, indicamos o Avelar. Sim. A gente vai agora para os holandeses, jogadores de contenção aqui no meio de campo, com o Léo Senna do Goiás, Gerson do Flamengo e Alex Santana do Botafogo. Falei jogadores de contenção, mas no fim das contas todos esses aqui são muito mais daquele todo campista, né, do que volantes de marcação. Começando pelo Léo Senna, jogador que a gente já cansou de destacar por aqui. A gente gosta dele. Líder em interceptações do Campeonato Brasileiro, uma estatística fundamental. Ele corta linhas de passe, muitas dessas interceptações
viram roubadas de bola no Cartola, segundo jogador que mais sofre faltas no campeonato, tá cheio de estatística positiva, mais um que a gente destacou lá no check-in. Segundo do Goiás em desarme, terceiro em passos trocados, né? O Léo Senna realmente participa muito. Não é um volante que pisa tanto na área, né? Mas é um cara que organiza bastante. Jogo. É, aquele cara que geralmente joga como terceiro homem de meio de campo, né? Como costumam dizer. Um jogador muito interessante que deve atrair bastante interesse de outros times no final do campeonato. Tá voltando de suspensão também, né? Tinha sido expulso contra o Internacional. Quebrou as minhas pernas de muitos cartoleiros quando ele foi expulso contra o Inter, né? A gente tinha indicado ele aqui, como tem sido na maior parte das rodadas, mas a gente espera que ele não seja expulso e faça uma boa pontuação. Gerson do Flamengo, cara que tá jogando demais, trouxe uma qualidade no meio de campo do Flamengo, uma precisão nos passes, nos lançamentos, ele participa lá na frente também, tá jogando demais o Gerson. É o cara que realmente tem jogado de segundo volante, mas já conseguiu jogar de meia em alguns momentos no Flamengo. É um cara bem versátil, né? Um cara que participa muito da construção, né? Como o Masman falou, nos passes também. E tá sofrendo bastante falta, né? Que é uma estatística bem legal pro Cartola. 4 faltas sofridas desde que ele começou a jogar por jogo, né? Melhor dizendo. Tá muito bem o Gerson. Na própria entrevista ele falou que podia chamar ele de Coringa, né? Porque ele era um cara polivalente. Foi, o termo que ele usou foi Coringa, acho que foi. Com toda aquela marra de carioca que o Gerson tem. Mas é isso, tá jogando muito, indicamos ele aqui para essa rodada. E a terceira indicação é o Alex Santana, mais um de time carioca, que é Alex Santana do Botafogo, que é figurinha carimbada aqui no Dica Status e não costuma decepcionar a gente, né? Ainda mais que o Galo não tá num viés tão bom, né? No Brasileirão, né? Não vence a 3 rodadas. 3 derrotas, né? Não fez gol nenhuma. É, bem lembrado. E fez 9 gols o Alex Santana no ano, em 31 partidas. Ele é o volante que tem mais gols, né? Já faz um tempo que ele é o volante que tem mais gols. E ninguém chega nem perto, né? Ninguém chega perto. O Edenilson tá com 7 agora, depois do gol que ele fez contra o Cruzeiro. Um belo gol, diga-se de passagem. Mas o Alex Santana é uma ótima opção. Segundo volante com mais finalizações certas depois nesse pós-Copa América. É isso. Indo agora para os meias com Carlos Sanches do Santos, Everton Ribeiro do Flamengo e Matheus Vital do Corinthians. Você estava falando que o Carlos Sanches vai jogar de ala nessa rodada, então? Carlos Sanches vai jogar de ala, o seu queridinho, né? Jogador que o Masman adora. Meu ídolo máximo no futebol sul-americano. O Santos tem muitos desfalques para a partida, né? Jogador convocado, lesão, enfim. Jogador suspenso, mas deve jogar com 3 zagueiros e aí nisso não vai ser o Pará, vai ser o Carlos Sanches jogando na ala. Mas é uma ótima opção, né? Um cara que tem 5 gols e 3 assistências em 16 jogos do campeonato, portanto 8 participações diretas. É muito bom em finalização, assistência para finalização. O cara constrói muito. Parada também. Constrói muito demais. Completo, melhor jogador do Brasil. Empolguei, mas o Carlos Sanches é bom demais. Quem acompanha a gente sabe que eu falo disso faz tempo por aqui. Mas vamos lá, Everton Ribeiro do Flamengo é a segunda indicação. O Flamengo que joga sem Arrascaeta e sem Bruno Henrique, né, que são os selecionáveis, só com o Gabigol, daquele trio maravilha que a gente tem destacado tanto por aqui. Mas o Everton Ribeiro é fundamental também nessa construção ofensiva do Flamengo e a gente bota fé que ele possa fazer um belo jogo contra o Avaí, que tá como fora de casa aqui, a gente ainda não falou disso, mas é semana do Flamengo, né? Jogo em Brasília, só vai ter flamenguista lá, então a gente pode contar com o Everton Ribeiro para essa rodada. Jogo no Mané Garrincha, né? Mando do Flamengo praticamente, não vai acabou vendendo. O Everton Ribeiro não tem vivido um grande momento em relação a números, né? Mas ele é um cara que aparece muito em campo. O Everton é um cara que cobra escanteios e faltas no Flamengo, né? Pode aparecer cortando a bola da direita e cruzando para a área, para quem sabe os atacantes do Flamengo façam gols. É uma ótima alternativa para essa rodada, né? E o Matheus Vital é o terceiro entre os meios, com o trocadilho mais do que pronto. Ele tem sido vital pro Corinthians Sabia mesmo. Que você ia falar. Tá jogando muito contra o Atlético Mineiro, fez uma partidaça. Ele liderou o Corinthians em diversas estatísticas. Foi o cara com mais posse de bola, o cara com mais dribles, o cara com mais finalização. Tá indo muito bem o Vital. E no pós-Copa América, né, quando ele retomou não, né, mas começou como titular mesmo, né, definitivamente, em 5 partidas deu 2 assistências, né, o cara que está construindo muito, está dando uma mobilidade bem legal para esse time do Corinthians a partir do meio de campo, é uma ótima alternativa, né. É isso, agora a gente vai para os pontas, os atacantes de beirada de campo, começando por Marinho do Santos, Vitinho do Flamengo e Dudu do Palmeiras. Falando de Marinho e Vitinho meio que juntos aqui já, 2 jogadores que não têm uma minutagem tão alta no campeonato, mas quando eles estão em campo eles finalizam demais, para ser mais preciso para vocês.
o Vitinho é o jogador que menos precisa de tempo para uma finalização e o Marinho é o segundo jogador que menos precisa de um tempo para finalização. Então, com certeza, esses caras vão pontuar chutando pro gol, a gente garante isso para vocês. Marinho tinha feito gol, né, quando ele jogou contra o Fortaleza, a última vez como titular. Esse titular em função do desfalque do Soteldo, né, que foi para a seleção venezuelana, tá com 61% de pontaria na finalização, tá muito bem, é um cara que sempre chutou bastante, continua chutando, a gente não sabe como ele vai jogar, se vai ser na esquerda ou na direita, mas independente disso ele chuta muito. E o Vitinho, seja para fazer uma finalização ou para dar uma assistência para uma, ele precisa de 12,7 minutos. Falei bem pausado para vocês verem que absurdo como ele é, ele realmente está construindo muito. 13 minutos ele cria uma chance de gol, nas assistências para finalização ele é o cara que precisa de menos tempo entre todos os jogadores. Como você falou. Nas finalizações ele é o segundo, nas assistências é o primeiro. E o Marinho aqui que vai buscar um mini míssil aleatório nesse jogo aqui, né? Mais um. Pra alegria de muitos cartoleiros, se Deus quiser, né? E o Dudu, nossa terceira indicação, a gente sabe que o Palmeiras não tá lá nos melhores momentos, mas de todos os jogadores do Palmeiras, o Dudu é o que menos piorou o rendimento, comparando o período pré-Copa América e período pós-Copa América. A gente falou disso no check-in também, dos jogadores que mais caíram de rendimento, mas o Dudu se mantém com um desempenho muito parecido com aquele do pré-Copa. Mas tá melhorando a finalização, porque fez 4 gols em 7 jogos nesse pós-Copa América, é um dos únicos do Palmeiras que tem salvado. O Dudu é um jogador muito regular, principalmente se tratando de brasileiro. Quando ele ativa esse modo brasileirão é difícil de parar. E ele tá fazendo um gol a cada 4,5 finalizações. Tá bem demais o Dudu nesse termo. É isso. Ainda agora para os centroavantes, os camisas 9, com o Gabigol sempre presente aqui também, Eduardo Sacha do Santos e o Wellington Paulista do Fortaleza. Falaram que o Chapolin lá já tá com um cartazinho que sábado tem gol do Gabigol. É isso, mas o STJ não gostou muito, né? Não gostou, mas não puniram o Gabigol, pelo menos ainda bem, né? Que seria uma besteira. Foi comemorar só o Gabigol, fazer a festa com a torcida flamenguista. 17 participações em 13 jogos pro Gabigol. Se você pegar pelo desempenho dele, né, no pós-Copa América, tá melhor ainda, né, sob o comando do Jesus, 9 gols em 6 jogos. Ele tá precisando de incríveis 2,2 finalizações totais, né, nem certas, para fazer um gol e tá com 80% de pontaria. Gabigol realmente tá conseguindo fazer os gols, né, como honra o apelido. É isso, o Gabigol jogando demais, o líder do Brasileirão em finalizações certas, em gols. Tá jogando muito o Gabigol. Eduardo Sacha do Santos é o segundo cara que a gente indica aqui. Abraçou demais essa missão de ser o 9 do Santos. É o atual vice-artilheiro do Brasileirão em gols. É o quarto, se eu não me engano, em finalizações certas. Tá com uma eficiência muito grande o Sacha. O Sacha, como o Masman falou, realmente abraçou essa missão de ser o 9 do Santos. O Uribe não tem conseguido desempenhar esse papel, né? Foi contratado para isso, mas tá muito bem, obrigado, né? O Sacha. E o Wellington Paulista do Fortaleza é a nossa última indicação aqui, o 23º convocado, enfrenta o Fluminense, uma característica aqui que a gente destacou no check-in também, mas só para vocês terem ideia, Fortaleza é o terceiro time que menos precisa de finalizações certas para fazer um gol e o Fluminense é o time que menos precisa de finalizações certas para sofrer um gol. Então, por isso, a gente está botando fé que o Wellington Paulista vai fazer um gol no Fluminense e piorar ainda mais a situação do tricolor carioca. É um baita casamento de características, né, como você falou, e com isso, para fazer um gol, está precisando de apenas 5 finalizações, tá com 50% de pontaria e na finalização, né, e tá com 4 gols em 8 jogos nesse pós-Copa América, tá bem demais o Wellington Paulista, ainda mais jogando no Castelão. E quer mais? Dando mais um spoiler aqui do check-in, Fortaleza é o segundo time que menos precisa de cruzamentos para conseguir uma finalização com origem na estatística, né, nos cruzamentos, e o Fluminense é o time que mais aceita cruzamentos certos dos adversários. Então o jogo aéreo vai estar presente nessa partida e o Wellington Paulista, como todos sabem, é um exímio cabeceador. Agora a gente vai para a nossa convocação aqui, o time que a gente coloca em campo de 1 a 11 com direito a técnico, capitão com direito a tudo. Nosso time tem Douglas no gol, os laterais são Rafinha e Danilo Avelar, na dupla de zaga Manuel e Lucas Veríssimo, um trio aqui no meio de campo com Alex Santana, Everton Ribeiro e Carlos Sanches. E lá na frente, Vitinho, Gabigol e Eduardo Sacha. O Gabigol é nosso capitão e o Jorge Jesus é o nosso técnico. Tudo isso com essa bagatela de 154,84 cartoletas. Acho que tá todo mundo rico nessa altura do campeonato. Todo mundo consegue gastar e acho que ninguém está se importando muito com valorização, desvalorização. É uma ótima seleção, a gente está bastante otimista, né?
Vitinho é nossa ousadia aqui nesse time, né? Um jogador que acho que não vai estar em tantos times assim, mas muito em função daquelas características que a gente falou, dele precisar só de 13 minutos para participar de uma chance, a gente coloca ele aqui no time. Lembrei de uma coisa aqui, ó, profecia. O Vitinho jogou no Mané Garrincha contra o CSA, numa partida que muita gente foi de Bruno Henrique, e ele foi muito bem, fez gol, fez uma ótima participação em pontos. A gente imagina que vai acontecer isso de novo, né? Tem que pensar assim. Quem sabe não se repete. Mas é isso aí, galera. Esse foi o Dica Status da 18ª rodada. A gente não deixa de lembrar vocês para conferir também o check-in, a prévia de tudo que vai acontecer nessa rodada, com muitas estatísticas dos times, muitas coisas que a gente falou aqui, mas com raciocínio mais completo por lá. E é isso, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha aí que é bastante importante pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não se esqueçam de baixar o aplicativo Foot Status Premium, gratuito para iOS e Android. Se você não está satisfeito, viu o check-in, viu isso aqui e ainda quer mais? Lá tem tudo. Tá completaço para vocês e é isso, né, Masvan? É isso, e não deixando de lembrar vocês também que esse vídeo tem um apoio todo especial do BetSul, nosso parceiro oficial e o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Que aí, se bobear, ainda dá pra você encaixar uma apostinha aí nesse fim de semana. Pra você que joga fantasy, muita gente joga fantasy apostando dinheiro, a gente sabe disso. Então dá pra encaixar uma apostinha aí nos jogos da rodada também. É isso. É isso, galera. Um abraço e até mais. Falou!